Praia imprópria para banho pode explicar o surto de virose que o litoral paulista enfrenta. Em Guarujá, foram mais de 2.000 casos em dezembro. Algumas unidades de saúde tinham um tempo de espera de até 4 horas, conforme nota da prefeitura. Por isso, o horário de postos de saúde, o horário de atendimento foi ampliado. A prefeitura também notificou a Sabesp sobre a possibilidade de vazamentos e ligações clandestinas na rede de esgoto. Sobre esse quadro de virose no litoral paulista, eu converso com o médico pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Com um certo atraso, feliz ano novo para o senhor. O que exatamente está acontecendo agora lá no Guarujá? Nessa nota emitida pela prefeitura, fala-se em gastroenterocolite aguda. Boa noite, doutor. Boa noite, Márcio. Prazer falar com você novamente. Feliz ano novo também. São as doenças típicas do verão, né? Essa coincidência ou essa combinação de muitas pessoas, muito calor, aglomeração e condições impróprias de higiene favorece a disseminação de surtos de gastroenterite ou de diarreias, qualquer que seja o nome. O que não é muito correto é chamar sempre isso de virose, porque nem sempre são os vírus os responsáveis por esses quadros intestinais. Às vezes pode ser vírus, às vezes pode ser bactéria, às vezes pode ser toxinas alimentares, mas de qualquer forma, quando você tem uma generalização em diversas regiões, nós não estamos falando aqui de um surto num navio, numa escola, ou num restaurante, ou numa festa, nós temos diversas localidades, provavelmente aí a via de transmissão é a água, né, que se consome de maneira universal, seja ela do mar ou seja ela água que a gente ingere, o que prepara os alimentos. Mas é importante a investigação desses casos, o isolamento do micro-organismo envolvido nesses quadros, ou pelo menos na maioria dos quadros, para que a gente identifique melhor e previna, né, futuros episódios aí na região. A nota da prefeitura fala que notificou a Sabesp sobre a possibilidade de vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada, que podem ser a causa do aumento dos casos de virose na cidade. Só para ficar bem claro, doutor, podem existir outras suspeitas? Podem sim, Márcio. Você tem outros vírus chamados vírus enterovírus ou vírus intestinais, norovírus, rotavírus, adenovírus, que cursam com alta transmissão. Você vê surtos familiares, como a gente está vivenciando aqui, que nem sempre pessoas que entraram dentro do mar, ou às vezes a transmissão pode ser intradomiciliar também. Dentro de casa as pessoas passam uma para outra. Então é importante diagnosticar qual é o agente etiológico, até para a gente entender quem é o causador dessas diarreias e procurar evitar. Mas os cuidados continuam os mesmos, né, Márcio? Independente se é um vírus de transmissão, se é um vírus ou uma bactéria, se a transmissão é pela água do mar ou pelo esgoto ou por alimentos, a gente deve sempre ter os cuidados, né, em situações como essas. Lavagem frequente das mãos, evitar ingerir água do mar ou bebidas não industrializadas, assim, feitas sem menor quantidade ideal de higiene, alimentos crus, evitar o gelo, né, dessas bebidas, muitas vezes verificar se o gelo é de boa procedência. Enfim, esses cuidados que a gente sempre pede, hidratação sempre, evitar a desidratação no calor, ajudam a minimizar, pelo menos, os efeitos desses quadros. Agora, como é que tem que ser o atendimento médico, eu digo, profissional nesses casos? É preocupante ver que ontem o atendimento levava 4 horas nas UPAs das regiões mais atingidas em Guarujá. Hoje, a situação melhorou, segundo a prefeitura. A espera é de 2 horas, em alguns lugares, 1 hora. Como é que tem que ser esse atendimento, doutor? A gente vivencia isso com frequência no Brasil, né, Márcio? A gente vê, na época do inverno, os prontos-socorros lotados com filas, foi assim na Covid, nas epidemias de vírus sincicial das bronquiolites. Assim acontece muitas vezes quando nós sobrecarregamos o sistema de saúde com os casos de dengue, que foram mais de 6 milhões esse ano. Então, nós, quando temos uma demanda muito grande para procura por serviços de saúde, nem sempre as equipes estão preparadas, a estrutura, em termos de medicamentos, de salas de atendimento, são adequadas. O que traz mais problemas ainda em termos, nessas situações, na assistência.
Lembrar que essas diarreias, na maioria das vezes, Márcio, elas são autolimitadas, né? Ou seja, elas se resolvem sozinhos. A gente tem que tomar cuidado com o grande desafio dessa doença, que é a desidratação. Quando muitas vezes a diarreia é acompanhada também por vômitos, você não consegue repor o líquido que você perde. Perde líquido no vômito, perde líquido na diarreia, não consegue repor essa hidratação via oral, porque está vomitando muito. E os extremos das idades, geralmente as crianças pequenas e os idosos, são os que maior risco têm de desenvolver uma desidratação. Então, esses precisam ficar mais atentos em sinais de apatia, sonolência da criança. O mesmo idoso, o idoso que começa a ficar confuso, cai a pressão, muitas vezes é só uma desidratação. Atenção com os idosos, atenção com as crianças é primordial nessas situações com esses quadros diarreicos. Porque os registros que a gente vê nas redes sociais é que já falta remédio básico para tratar diarreia, tratar essa desidratação nas farmácias. A espera de 2 horas, 1 hora nos postos de saúde. De alguma forma, a gente sempre lembra do soro caseiro. Funciona para essas pessoas também, se elas ainda não quiserem ir buscar uma ajuda profissional? Funciona muito bem. Eu estou aqui no Guarujá agora, Márcio, e a gente vê... O senhor está no Guarujá? Eu estou no Guarujá, que agora passa... exatamente aqui no meio, posso dar notícia ao vivo para você. Está preso no quarto, está preso nessa casa aí. Não, com cuidado, dá para passar bem aqui sem maiores riscos. Mas, de qualquer forma, as farmácias estão bastante lotadas, o serviço de emergência. Então, é procurar ter bom senso, obviamente, claro. E a gente vê muitas pessoas já deixando, inclusive, o litoral, subindo para pessoas de maior vulnerabilidade, gestantes, idosos, voltando para suas casas. Tem que tomar cuidado mesmo. Não são raros essas epidemias que acontecem dentro das famílias, né? Aqui no condomínio, os amigos que você conversa, todos aqui pelo menos conhecem alguém ou tem ali alguém da família que foi acometido. O número é muito maior do que esses que estão aí oficialmente nas estatísticas, porque obviamente ainda não há uma atualização. Mas eu volto a insistir, Márcio, é importante a gente ter uma investigação melhor de quem é o agente envolvido, porque isso muda muitas vezes se vem o agente de um esgoto, se vem da água do mar, se vem de um alimento, se vem da água que está sendo distribuída, se é uma transmissão respiratória de pessoa para pessoa. Tudo isso ajuda a gente a monitorar, reduzir e ter ações efetivas de combate a esses surtos. Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista, muito obrigado pela sua entrevista. Se cuide e boa noite. Eu que agradeço, Márcio. Uma boa semana a todos. Um bom fim de semana. Valeu.